Olá, eu gostaria de conversar com você hoje um assunto muito relevante, um assunto muito importante que nos diz respeito aos dons espirituais. O Espírito Santo está na vida de cada cristão e o Espírito Santo ele tem 9 dons e 9 frutos, que são chamados dons do Espírito Santo, dados pelo Espírito Santo, e também o fruto do Espírito. Hoje eu quero falar em especial sobre o dom de línguas, o dom de falar em línguas, principalmente no tempo em que estamos passando, porque esse dom ele faz com que nós edifiquemos a nós mesmos. E por isso é muito importante nós entendermos um pouco mais sobre esse dom, o dom de falar em outras línguas. Eu gostaria de ler alguns textos para você. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim a palavra: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então esse texto, esse versículo está dizendo que aquele que fala em outras línguas, ele não está falando diretamente para os homens. Ele está falando diretamente com Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Está falando em mistério. Por isso, quem está falando em línguas, ele está falando com Deus em mistérios, e por isso que a mente não entende, porque ele está falando através do Espírito em mistério. Eu quero ler um outro texto, um outro versículo que está no 14, 1 Coríntios 14, 14, onde diz assim: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E no versículo 15 diz assim: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ainda um outro texto que diz, no versículo 18 do capítulo 14, diz assim: Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, queridos, o falar em línguas, eu estou destacando aqui o dom de línguas. O falar em línguas é muito importante, porque aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Aquele que fala em línguas, ele fala diretamente com Deus. Aquele que fala em línguas, ele fala mistérios com Deus. O apóstolo Paulo diz: O que eu vou fazer então? E aí ele nos ensina, ele nos dá uma direção. Eu orarei em línguas, ok? Mas também com entendimento. Eu cantarei em línguas, mas também com entendimento. Então isso quer dizer que Paulo está dizendo que nós devemos primeiro orar em línguas, depois orar em português, no contexto nosso aqui do Brasil. Nós primeiro devemos cantar em línguas, para depois cantar em português. Porque, queridos, se o orar em línguas ele edifica a mim mesmo, então isso significa que onde eu estiver, não importa quaisquer circunstâncias, quando eu começar a orar em línguas, eu estou conectado com Deus. Uma coisa muito importante é que quando você fala em línguas, somente Deus ele te ouve. Somente Deus ele sabe o que você está dizendo. Nenhum demônio, Satanás, nenhum principado, nenhuma potestade vai compreender o que você está falando. É interessante que no dom de línguas, nós temos a língua devocional e temos também a língua ministerial. Ou seja, diversas espécies de línguas podem ser englobadas em 2 grupos: a devocional e a ministerial. A devocional diz respeito a isso que eu estou falando até agora. Diz respeito a você falar com Deus, a você ter um momento somente com o Senhor. Um momento em que você vai de espírito para espírito, você vai estar conversando com Deus. É um momento que o seu espírito ora bem, seu espírito ora de fato. Você não tem nenhuma interferência da sua mente nessa oração. E é interessante que a oração ministerial, então a oração devocional é você e Deus. Onde está você num lugar, num quarto, uma porta trancada, você vai falar somente você e Deus. Isso é a língua devocional.
Mas existe também a língua ministerial, que ela exige que haja interpretação. Então, sempre que você que fala bastante línguas e quer falar na igreja, ore para que Deus dê a interpretação para que você possa falar. A oração em língua, ela vai edificar você, ela vai trazer à existência, chamar à existência mistérios de Deus que diz respeito à sua vida, diz respeito ao seu futuro. Por isso é muito importante orar em línguas. Existem vários testemunhos de pessoas que estavam em outros países, começaram a falar em línguas e de repente saíram de situações difíceis porque o Espírito Santo falou através daquela língua para outras pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de falar em línguas. Ore a Deus. Se você não fale, oração em línguas é uma promessa do Espírito Santo, de Jesus para nós. Então, você pode orar em línguas. Você recebe esse dom pela fé. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa fazer nada de extraordinário. Simplesmente você precisa desejar. Você precisa receber essa promessa pela fé. E aí então você vai ser edificado orando em línguas. Não importa onde você estiver, em que circunstância você se encontra. Ore em línguas, você vai estar falando a Deus. Até porque a língua dos anjos, a língua é o nosso contato com o nosso Pai Celestial. Lembra que Jesus um dia, aqueles que me adoram, aqueles que adoram o Pai, adorarão em espírito e em verdade. Então é isso. Quando o apóstolo Paulo ele disse em Romanos 8:26 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é quando você não tem palavras e você começa a dizer assim: a palavra diz que o Espírito que conhece o teu coração, conhece o coração de Deus, ele direcionará da maneira correta a oração, porque não sabemos orar como convém. Então é muito importante orar em línguas. Estaremos dando continuidade sobre os dons do Espírito e espero que você usufrua ao máximo dessa nova série de mensagens sobre dons do Espírito Santo, para que você possa ser edificado para poder edificar a outros. Até a próxima gravação, até o próximo vídeo. Usufrua e continue abençoado em nome de Jesus.